pegando aqui? Convidamos para as suas palavras o senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia para todo mundo. Eu queria começar aqui essa cerimônia cumprimentando essa turma de gente trabalhadora que ao longo dos últimos 2 anos construiu essa obra maravilhosa. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para os operários aqui da nossa Transoeste, o nosso agradecimento a eles. Queria saudar aqui uma visita muito especial e que traz muita alegria para a gente nessa data tão especial. O grande presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, presidente, pela sua presença. Queria saudar aqui, muito especialmente, esse governador que está mudando a história desse estado, dessa cidade. O governador que trouxe o Rio de volta para acreditar no futuro, Sérgio Cabral, meu irmão e amigo. Queria cumprimentar aqui meu amigo vice-governador Pezão, nosso Dom Orani, arcebispo do Rio de Janeiro, senador Lindbergh Farias. Queria
saudar aqui o presidente da Câmara, Jorge Felipe, o líder do governo, vereador Adilson Pires. Queria saudar aqui alguns secretários do nosso governo que acho que cumpriram um papel que honra muito o nosso governo. Queria cumprimentar aqui o grande secretário de obras, Alexandre Pinto, que entregou essa obra para a gente em tempo recorde. Queria cumprimentar o grande secretário Alexandre Sansão, que modelou esse sistema de transporte. Queria cumprimentar o secretário Pedro Paulo, secretário Rodrigo Bethlen, toda a minha equipe, todo o meu time, secretário Osório, que permitiu que a gente estivesse hoje aqui entregando uma obra tão importante. E eu vou começar contando uma história para o presidente Lula, que é a seguinte: essa cidade do Rio de Janeiro, ela tem dois maciços, duas cadeias de montanha. O maciço da Tijuca, que é o que pega a zona sul da cidade, o centro, a Tijuca, e tem o maciço da Pedra Branca, que é esse aqui que a gente está, que pega metade do território da cidade do Rio de Janeiro, e nessa metade do território mora mais ou menos 2/5 da população. Pois bem, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem 13 túneis, presidente. Todos os túneis cavados até hoje nessa cidade foram cavados, o buraco foi feito no maciço da Tijuca. Nunca o maciço da Pedra Branca, aquele que liga com a área mais pobre, com a área mais humilde, com a nossa querida e amada Zona Oeste, tinha sido feito tudo. Isso dá bem, presidente, a dimensão do que a gente está fazendo aqui hoje. O que a gente está fazendo aqui hoje tem um simbolismo muito especial. E esse processo começou lá atrás, em 2008, quando com seu apoio, com o apoio do governador Sérgio Cabral, eu fui lançado candidato a prefeito dessa cidade. E ali atrás, a gente assumiu alguns compromissos. Primeiro, que nós íamos trabalhar juntos, em parceria, que é acabar aquela história no Rio de Janeiro, que durante tantos anos foi a lógica dessa cidade, do prefeito xingando o governador, do governador esculhambando o presidente, do presidente xingando o prefeito, todo mundo xingando todo mundo, e nessa luta do rochedo com o mar, quem era o marisco, quem se ferrou, foi o povo, e principalmente o povo mais pobre da nossa cidade. Eu me lembro quando a gente foi buscar o apoio do presidente Lula junto com o meu grande parceiro político, o governador Sérgio Cabral, quando a gente foi buscar o apoio do presidente Lula, essa história, porque tem político que discursa uma coisa para fora, e quando você vai para a conversa interna, a conversinha é outra. O presidente Lula me disse uma coisa: Eduardo, se você vencer essas eleições, a única coisa que eu te peço é que você governe para todo mundo, mas que governe especialmente para o povo mais pobre e trabalhador da cidade do Rio de Janeiro. Essa obra aqui, presidente, de todas que a gente está fazendo, não são poucas as obras, querido amigo Cabral, companheiro de luta política e de transformação desse Rio de Janeiro. Essas obras aqui, essa obra aqui é a mais simbólica de todas, porque ela significa o fim desse apartheid, desse muro que se estabeleceu, e de uma realidade diferente entre o povo que mora do lado de lá com o povo que mora do lado de cá. A gente sabe que nem todo mundo vai ter mansão para morar. A gente sabe que nem todo mundo vai ter um carro importado. A gente sabe que nem todo mundo vai ganhar um salário de milhões. Mas a gente tem que saber também que compete aos governos, e isso o presidente Lula ensinou para todos nós, que compete aos governos dar dignidade e respeitar a população trabalhadora e a população mais pobre. O que a gente está inaugurando aqui hoje, presidente, o BRT, esse sistema, que é o primeiro de 4 BRTs que nós estamos fazendo já em execução na cidade do Rio de Janeiro, só falta um para começar, a Transbrasil, mas a Transcarioca já em obras, a Transolímpica começando as obras agora, a Transbrasil iniciando o processo licitatório, vai permitir, presidente, que um trabalhador de Santa Cruz,
de Guaratiba, de Sepetiba, de Campo Grande, Dona Ani, vai permitir que o povo mais humilde dessa cidade, que hoje é transportado para cá num quentão desgraçado, vindo igual a sardinha em lata, demorando 2 horas e meia para chegar no seu trabalho, a partir de hoje, e claro, numa fase experimental, iniciando e fazendo crescendo, em 30, 60 dias com todo o sistema funcionando, e não é porque não está pronto, está tudo pronto, só que para funcionar a gente sabe que é um sistema novo, que é uma nova cultura, então é um processo gradual de entrada no sistema. Mas esse trabalhador que demora 2 horas e meia, vai passar a fazer essa viagem em meia hora, num ônibus confortável, com ar-condicionado, com uma tela, numa estação confortável, mudando a realidade de um povo que se acostumou a ficar na margem de uma estrada, com pé na lama, sem uma cobertura quando chove, ou debaixo do sol quente no Rio de Janeiro, para depois ficar apertado num quentão desse que tem por aí. Essa é uma realidade que a gente está mudando. Aliás, eu queria aqui fazer o meu registro de agradecimento a Rio Ônibus, Leves, que topou bancar essa história comigo, topou fazer esse sistema e mudar a realidade do sistema de transporte do Rio de Janeiro. Desde o Carlos Lacerda, e eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento político, mas desde o Carlos Lacerda, quando ele organizou as lotações lá atrás, nenhuma mudança foi feita no sistema de transporte de ônibus do Rio de Janeiro. Essa é a primeira mudança. Tudo isso vai poder ser feito com bilhete único, presidente, que o Cabral botou no estado, o primeiro bilhete único intermunicipal do Brasil, e que a gente botou na cidade, permitindo ao trabalhador pegar um ônibus, ir para uma estação de qualidade com o mesmo preço, R$ 2,75, bilhete único municipal mais barato do Brasil, integrando e podendo viajar com conforto, com qualidade. Sabe o que significa isso? Significa que cada trabalhador que está aqui hoje, aliás, quero falar para os patrões também, significa para o patrão também que cada trabalhador que está aqui hoje vai poder ficar mais 2 horas com a sua família, com o seu filho, vai poder ficar mais 2 horas com os seus amigos, vai poder dormir melhor, vai poder consumir mais, vai poder ter mais acesso à cultura, vai mudar completamente a realidade dessa gente trabalhadora da Zona Oeste. Essa, presidente, foi uma semana muito especial, porque o Rio sempre foi o lugar dos sonhos impossíveis. Essa população do Rio está ouvindo o trololó e historinha há muito tempo. Vamos começar aqui pela segurança. Em 2006, na campanha do Cabral, ninguém acreditava que a gente pudesse estar no estágio que a gente está hoje. Já resolveu tudo? Não. Mas todo mundo sabe que está caminhando. O povo de bem sabe que a paz vai chegar, e o vagabundo e o bandido também sabem que a paz vai chegar. Essa era uma coisa que as pessoas diziam: não, isso não tem mais jeito. E o Cabral mostrou que tem jeito. Durante anos se prometeu acabar com uma situação indigna, que era um lixão às margens da Baía de Guanabara, de uma cidade que vai recebeu a Rio 92, que vai receber a Rio mais 20 agora, e que a gente foi lá e fechou essa semana com o centro de tratamento de resíduos, o mais moderno da América Latina, situado aqui em Seropédica, graças à parceria, ao trabalho em conjunto. Ontem, presidente, nós começamos essa região dividida por esse muro, tem só 5% do seu esgoto tratado. O povo de Guaratiba, de Sepetiba, de Bangu, de Campo Grande, de Santa Cruz, não tem o esgoto anda correndo na rua. A gente, graças à parceria de novo, depois de anos, o prefeito fingindo que queria cuidar do saneamento e o governador só arrecadando o dinheiro do saneamento desse povo mais pobre, desse povo mais humilde. Ontem nós começamos a concessão de saneamento aqui, que vai permitir para a Zona Oeste até 2016 40% do esgoto tratado, em 15 anos todo o esgoto dessa região sendo tratado e coletado de maneira digna. Amanhã, graças à parceria, a gente inaugura o primeiro hospital municipal da Zona Oeste, o Hospital Pedro II. O Hospital Pedro II já está até sendo chamado de Hospital Pedro Dor, que está mais bonito que o Copa Dor, que o Barra Dor, que todos os hospitais chiques da Zona Sul, com qualidade, novo em folha, com gente trabalhando. Essa região aqui, presidente,
recebeu nos últimos tempos. Baixa a faixa aí, por favor. Viva o Pezão, uma salva de palmas pro Pezão. Pronto, recebeu o agradecimento da comunidade da Rocinha. O pai do PAC, viu, Lula? Mas essa região aqui tem hoje, principalmente em Santa Cruz, se efetiva paciência, nós inauguramos 70 clínicas da família, presidente. Tinha 3,5% de cobertura na cidade. Só 100 mil cariocas eram atendidos por programa de saúde da família. Hoje são mais de 2 milhões de cariocas. No sábado, a gente inaugura aqui em Bangu o Hospital da Mulher, com o sistema cegonha carioca, permitindo que a mãe saiba onde vai ter o seu filho. Não é essa coisa absurda que a gente vê a mulher na hora de parir, no momento mais bonito da vida de um casal, ela não tem a tranquilidade de saber a maternidade que ela vai. E essa revolução, presidente, ela só foi possível por uma coisa, por isso a gente, eu e o Cabral, fizemos tanta questão da sua presença aqui hoje. Porque esse é um gesto. Eu me lembro que o senhor foi, quando o senhor estava saindo da presidência, eu levei lá um recibo, um chacão grande pro Lula. Falei, o senhor deu 3 bilhões e não sei quanto para a cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje, presidente, para dizer o seguinte: essas coisas só são possíveis porque o senhor permitiu que o governo do Estado, que a Prefeitura do Rio, tivessem condições de governar, tivessem condições de fazer as coisas. O senhor primeiro, e agora a presidenta Dilma, que continua com essa parceria, continua fazendo as coisas. Infelizmente, a Dilma não pôde vir. Mas bom no Brasil é que você tem um Lula para estar aqui. Bom é que tivesse os dois juntos aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, mas mais importante que tudo, presidente, quando a gente homenageia o Zé de Alencar, a gente sabe que ele está falando de um grande brasileiro. Eu não tive relação próxima com o Zé de Alencar, mas eu sei que ele é muito importante para esse processo de transformação que o senhor conduziu no nosso país. E claro que o seu financiamento, o dinheiro que o senhor deu para a Transcarioca, a maneira como o senhor ajudou a viabilizar o Porto Maravilha, a grana que vem para a saúde para a gente fazer o que a gente está fazendo, claro que tudo isso foi muito importante. Mas se eu tenho um agradecimento a fazer ao senhor, é essa importante lição que o senhor dá todo dia para todos nós. Para todos nós que estamos na vida pública, que é o seguinte, que a gente tem que governar assim para todo mundo. Mas na hora de fazer, a gente precisa olhar para os mais pobres, para os mais humildes, para o povo trabalhador. E a maneira, presidente, que eu encontrei de fazer esse agradecimento ao senhor, de fazer essa homenagem, graças a Deus o Lula está tão zerado que ele não precisa dar nome de túnel para ele. Está em forma, passando de palma, igual ele está zerado agora, recuperado. Mais uma batalha, mais uma luta difícil que o presidente Lula venceu. Mas eu sei que o vice-presidente Zé de Alencar foi uma pessoa que do seu lado ajudou a fazer essa transformação no Brasil. Esse é o agradecimento do povo carioca. Esse é um dia muito especial, muito feliz pra gente. O Cabral sabe disso, o quanto esse dia é especial pra mim. O quanto é bom a gente, quando tá na política. Quem me elegeu o prefeito dessa cidade, eu tenho que confessar, foi esse povo aqui da Zona Oeste. Essa gente aqui até acreditou em mim e que me permitiu chegar lá. E eu, de novo, o governo para todos cariocas. A cidade está muito melhor e todo mundo sabe disso. Agora a verdade é o seguinte, presidente, essa gente aqui era a gente que mais precisava da gente. E é bom demais a gente botar a cabeça no travesseiro, como eu tenho certeza que o senhor bota, sabendo que essa gente recebeu da gente atenção. Não resolvemos tudo, não está o paraíso na terra, mas todo mundo aqui tem mais Minha Casa Minha Vida por aí, tem mais clínica da família. A saúde é um negócio que falta muito para a gente chegar no que é bom, mas muito. Está distante ainda do que a gente precisa chegar. Tem UPA, tem clínica, tem preço seguro, mas falta muito para chegar lá. A gente sabe disso. Agora é bom a gente saber que esse povo vai poder ter mais dignidade e respeito na hora de se locomover pela cidade. Eu queria agradecer muito, aliás, as duas empresas, a Odebrecht, que fez a obra aqui, é uma empresa arretada, boa demais. Muito obrigado, Marcelo, Júnior, Leandro, pela presença de vocês. Entregou a obra, eu fiz o desafio. Essa era uma obra que era para durar uns 3 anos, estava marcada para terminar no fim do ano. Eu falei, não dá, mas o povo vai dizer que é por causa de campanha, de política, eu não faço essas coisas, nem estou pensando nisso. O que eu quero dizer, presidente, o que eu quero dizer é o seguinte: cada dia que a gente abre esse túnel, cada dia que a gente bota o BRT para funcionar, o que a gente está dizendo é o seguinte: é antecipar o fim do sofrimento do povo da nossa cidade, é acabar com o sofrimento que o povo está fazendo. Então, meu agradecimento ao Odebrecht pelo trabalho sério que fez aqui, a Sanerio, que eu estiquei a corda no final. Muito obrigado, Luiz Carlos, pelo trabalho de vocês. E eu queria dizer, terminando aqui, que é muito bom a gente poder chegar nesse momento
do nosso governo, do nosso mandato, e poder dizer, ó, prepare-se Rio de Janeiro, porque já está garantido, a partir de agora, daqui para frente, acabou humilhação, desrespeito com o povo mais pobre, na hora de se locomover. Vai todo mundo andar de ligeirão, graças ao Rio de Janeiro. Viva essa cidade maravilhosa, viva o Lula, viva o Cabral, viva a Dilma, viva a parceria. Obrigado, gente, valeu. Com a palavra, o senhor Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro. A Lucinha tá com a galera grande aí, hein? Parabéns, Lucinha. E é muito bom ver a Lucinha junto com a gente. Cadê ela? Que bom, Lucinha. Que bom que você tá junto com a gente. Muito bom. Viva a Zona Oeste! Olha, queria saudar aqui Dona Orani. Queria saudar a todos vocês. Presidente, olha, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Essa obra, o Eduardo foi muito feliz no que disse e tudo. E eu complemento com algo também interessante da integração. Toda a segurança dessa obra será feita pelo programa chamado PROEIS, Lindbergh, Programa Estadual de Integração na Segurança. O prefeito Eduardo Paes tem sido o maior parceiro da segurança pública no Rio de Janeiro. Todas as UPPs que estão sendo instaladas nas comunidades, quem paga a gratificação é o Eduardo Paes, é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E nós criamos um programa, porque o policial ele passa, na hora da folga dele, o famoso bico, em que ele não trabalha com dignidade, onde ele não tem reconhecimento profissional e ele não está fardado. E aí com o Eduardo nós construímos o PROES, que hoje está em outras cidades, e aqui o BRT, todo o policiamento do BRT será feito, não sei com quantos policiais, Lelis, 134 policiais militares que na sua hora de folga estarão aqui dando segurança ao povo trabalhador e ao povo que vai usar, não só para trabalhar, não só para trabalhar. Tem uma parte da elite que se incomoda muito com o transporte de massa, porque acha que o pobre vai chegar mais perto na porta da sua casa. Não é verdade? Tem gente que está me questionando que eu vou fazer o metrô em Ipanema e no Leblon. Agora o povo trabalhador que vem da Zona Oeste ou do Subúrbio vai poder chegar mais rápido em Ipanema no Leblon usando o metrô. E o trabalhador daqui da Zona Oeste não vai só trabalhar na Barra da Tijuca, não. Ele vai poder curtir a Barra da Tijuca andando mais rápido, com mais conforto. E esse é o ponto. O Rio de Janeiro estava desconectado. As pessoas que viviam num ambiente mais seguro não tinham ideia de como morava um cidadão na Rocinha, no Alemão, na Penha, na Cidade de Deus, no Dona Marta. Aquele trabalhador, aquela trabalhadora era a empregada doméstica, o porteiro, o garçom, mas não se tinha ideia de como ele vivia no seu dia a dia na sua comunidade. Se tinha um marginal, um vagabundo tomando conta da comunidade e determinando como ele tinha que morar. Como na Zona Oeste, nós chegamos ao Batã, mas vamos chegar com as UPPs em toda a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, para enfrentar traficante miliciano. Traficante miliciano. É importante deixar claro aqui. E o Eduardo Paes, quando ele se candidatou a prefeito, ele assumiu o compromisso com os mais pobres. E não é só a Zona Oeste, Eduardo. O que você está fazendo no subúrbio do Rio de Janeiro? O subúrbio do Rio de Janeiro hoje é outro. O que você está fazendo na região berço da cidade, que é a região portuária, que vai se renovar de uma maneira extraordinária. São mais de 2, 3 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. 8 bilhões de reais, na verdade, gerando empregos, uma cidade decadente. A cidade nasceu no Porto e toda aquela região do centro estava decadente, e o Eduardo está renovando. O que o Eduardo está fazendo na educação? O que o Eduardo está fazendo com creches? Quantas creches você inaugurou, Eduardo? 83 creches, mais de 20 mil crianças. Então o Eduardo
Ele tem um asfalto liso, sim, que atende a toda a cidade, atende a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Oeste. Ele tem um programa de modernização que atende a toda a cidade, mas não tenha dúvida. Ele, em 2008, assumiu o compromisso e eu diria a vocês, ele está honrando cada palavra dada a cada um de nós nas eleições de 2008. Cada um de nós. E o presidente Lula, que em 2006, ele e eu, no Palanque, assumimos um compromisso de renovar o Rio de Janeiro, com a chegada do Eduardo Paes, essa renovação e essa integração aumentou 100%. Vocês viram hoje os jornais, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro anunciou que o Estado do Rio tem de 2012 a 2014 220 bilhões de reais de investimentos. Isso significa que não vai faltar emprego para nenhum trabalhador. Hoje nós temos 5.500 trabalhadores no Maracanã, 4.000 trabalhadores no arco rodoviário. O Eduardo Paes hoje é a prefeitura que mais faz obra no Brasil. O governo federal não para de investir aqui. A Dilma está honrando cada palavra do seu compromisso de 2010 com o Rio de Janeiro. Nós vamos continuar as obras. Nós vamos continuar investindo e, sobretudo, para quem mais precisa. Então eu estou aqui hoje, Eduardo, para te dizer o seguinte. Que alegria ter você como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Que orgulho que é ter você como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes é o melhor prefeito da história do Rio de Janeiro. É verdade ou não é? Você é o melhor prefeito da história do Rio. Você está governando essa cidade com competência. E com consciência na administração do dinheiro, porque tem muito político irresponsável que gasta o dinheiro e o Tesouro Municipal não tem recurso. O Eduardo Paes recebeu o reconhecimento da Agência de Investimento como investimento grande, grau de investimento que nenhuma outra cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, tem. Só a cidade do Rio de Janeiro, de 2 agências de risco. Isso significa que o dinheiro da prefeitura está sendo bem administrado. Por isso, minhas amigas e meus amigos, nós, moradores da cidade do Rio de Janeiro, estamos vendo uma transformação que começa aqui hoje. O BRT da Zona Oeste é o primeiro. Tem o BRT Transcarioca, tem o BRT Transolímpica, tem o BRT Transbrasil, com o metrô da linha 4. A Supervia, que mora na Zona Oeste, todo o ramal de Deodoro até setembro é só trem novo com ar-condicionado, trem chinês. Todo o ramal de Deodoro até setembro, todo o ramal de Deodoro é só trem novo. 250 mil passageiros dia. Significa, Eduardo, que nós vamos sair de quantos por cento com o transporte de massa, Sansão? De 18% para 63% dos moradores dessa cidade andando em transporte de massa. Isso significa mobilidade, significa mais tempo com a família, com mais conforto. E por isso, a pessoa que nos inspirou, que nos liderou, que nos lidera, que é o nosso líder, que foi o homem que integrou o Brasil, que fez o empresário ganhar, mas fez sobretudo o trabalhador ganhar, que fez o Sudeste crescer, mas fez sobretudo o Norte e o Nordeste crescer. O homem que deu autoestima ao povo brasileiro, que nos levou a trazer Copa do Mundo, que nos levou a trazer Olimpíadas, é esse homem que está aqui, esse grande brasileiro, o maior presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Viva Eduardo, viva Lula!